na cidade de Ipojuca, onde o vento sussurrava segredos antigos nas folhas das mangueiras. Uma lenda aterrorizante se espalhou entre os moradores. À noite, sob a lua cheia, uma criatura bestial espreitava as ruas e florestas. Era um lobisomem, mas o mais assustador não era sua existência, e sim quem ele era. O respeitado pastor Samuel, líder da maior igreja evangélica da cidade. A história de Samuel começou antes mesmo de seu nascimento. Sua mãe, Dona Elza, uma mulher de fé fervorosa, tinha fama de ser irônica e um tanto travessa. Certo dia, em um encontro no meio da mata, ela teve a infeliz ideia de pregar uma peça em uma criatura conhecida por todos os habitantes da região, a comadre Fulozinha. Enquanto o espírito das matas descansava, Dona Elza discretamente colocou uma generosa dose de pimenta na papa que Fulozinha costumava comer. Quando a comadre deu a primeira colherada, seus olhos se arregalaram de fúria, e um grito ecoou pela floresta, assustando até os animais. Fulozinha, ainda cuspindo a pimenta, que queimava sua garganta, lançou uma maldição cruel sobre a barriga de Dona Elza, que na época estava grávida de Samuel. Este filho que carrega será a ruína de teu povo. Nas noites de lua cheia, ele deixará de ser homem e será fera, devorador de carne, inimigo da paz. Os anos se passaram, e Samuel cresceu como um garoto piedoso, sempre dedicando sua vida à igreja. Ele se tornou pastor jovem e era admirado por todos. Sua presença inspirava confiança e seu sermão tocava os corações. No entanto, desde pequeno, havia um mistério que rondava sua família. Nas noites de lua cheia, a casa ficava silenciosa, e Samuel desaparecia por algumas horas, sem dar explicações. Sua mãe, assustada, lembrava-se da maldição, mas guardava o segredo, acreditando que Deus poderia salvá-lo. Foi em uma dessas noites de lua cheia, quando os gritos ecoaram das margens do rio Ipojuca, que a verdade começou a ser revelada. Corpos de animais dilacerados foram encontrados, e os habitantes começaram a sussurrar sobre o retorno do lobisomem, uma criatura que havia sido vista apenas em antigas lendas. Mas ninguém suspeitava que o monstro fosse o bondoso pastor Samuel. A transformação de Samuel era dolorosa e inevitável. Quando a lua subia no céu, seus ossos se estalavam e sua pele se rasgava, dando lugar à besta de presas afiadas e garras cruéis. Ele tentava resistir, orava em desespero, mas nada podia deter o que estava dentro dele. Nas profundezas de sua alma, a maldição de Fulozinha se enraizava cada vez mais. Uma noite, após um culto especialmente fervoroso, em que os fiéis pediam proteção contra o monstro que rondava a cidade, Samuel sentiu a mudança ocorrer mais cedo. Ele correu para a floresta, mas era tarde demais. Seus gritos se misturaram com o uivo da criatura em que ele se transformava. Nesse dia, porém, alguém o seguiu. Dona Matilde, uma senhora que suspeitava da ligação entre Samuel e o lobisomem. O que Matilde viu naquela noite a fez congelar de terror. Lá, entre as árvores, ela testemunhou a horrível transformação. O pastor, aquele que ela admirava por suas palavras de fé, agora era uma fera sedenta por sangue. Ela correu de volta à cidade, mas sabia que ninguém acreditaria nela sem provas. Com medo de que a maldição pudesse se espalhar, os moradores de Ipojuca começaram a caçar o lobisomem. Usaram balas de prata, armadilhas e orações para afugentar o monstro. Mas o mais difícil era confrontar a verdade. O pastor Samuel era o próprio demônio que destruía suas vidas. Em uma noite fatídica, o lobisomem foi encurralado no centro da cidade. Com tochas e armas em punho, os homens de Ipojuca cercaram a fera. Foi então que, diante de seus olhos, o lobisomem caiu de joelhos e, aos poucos, a forma humana de Samuel retornou. Ele, coberto de sangue e lágrimas, olhou para seus fiéis, sem palavras para justificar sua maldição. Fulozinha me amaldiçoou, ele sussurrou, por causa de uma brincadeira tola. Eu sou o monstro que vocês procuravam. O silêncio se abateu sobre a multidão. Embora soubessem que não poderiam permitir que a fera vivesse, eles também não conseguiam matar o homem que por tanto tempo guiara suas almas. No fim, Fulozinha teve a última palavra. A criatura que ela amaldiçoou vivia, e a paz em Ipojuca nunca mais seria a mesma. Samuel desapareceu naquela noite, fugindo para as profundezas da mata, onde dizem que a lua cheia ainda o transforma, e seus uivos ressoam, assombrando aqueles que ousam se aproximar das florestas de Ipojuca.